Fala, meus amores e minhas amoras! Vamos dar continuidade ao gênero textual carta aberta? Professora, carta aberta eu ainda não entendi. Carta aberta é aquela cartinha de Papai Noel. Minha mãe abria, então é carta aberta. Além da piada ser ruim, a cartinha também era muito ruim, né? Na nossa época, era querido Papai Noel. Eu me comportei, a gente ainda mentia. Bem, alguns, né? Porque os outros realmente se comportavam. Eu nunca, confesso. Bem, na última aula, falamos sobre o transporte público do Rio de Janeiro, especificamente do BRT. A gente explorou o campo desse problema que os cariocas passam, da superlotação, da falta de educação e consciência, a questão da depredação, vimos alguns pontos que precisariam, por exemplo, mas se tivesse fiscalização, talvez isso não ocorria, enfim. E para dar continuidade, já que a gente começou a falar sobre transporte público, e o papo foi muito legal, eu resolvi pegar como um exemplo de carta aberta algo específico a esse gênero. Não coloquei o texto todo, até mesmo porque ia ficar uma coisa bem grande, vocês, Elisa está lendo, e não é legal. Só uma coisa que eu preciso pontuar é que não é nada contra a política. Eu, Elisa, não estou falando do prefeito, do governador, do presidente, nada. Isso aqui foi uma carta que eu vou explicar o porquê é considerado uma carta aberta, mas não sou eu, Elisa, que estou contra o prefeito. Até mesmo porque, o que é uma carta aberta? É quando um cidadão, no caso, uma pessoa, vai escrever um texto e faz um registro em um lugar público. Aqui ele fez no Rio Ônibus, mas poderia ser um meio de comunicação de jornais, poderia ser, ele faz uma carta aberta e cola, inclusive, naqueles cartazes móveis, esqueci o nome daquele negócio que cola cartaz, móveis, enfim, expositores. Quase que eu não lembro. A carta aberta, quando ela é colocada em um lugar apropriado, argumentando bonitinho, ela é válida, independente de quem está sendo adereçado. Então, vamos lá. Carta aberta ao prefeito Marcelo Crivella. Ele é responsável pelo transporte. Então, mas Elisa, ele colocou lá bonitinho, senhor prefeito, eu preciso fazer isso? Sim. Sim, por quê? A carta aberta você vai escrever em nome do povo, em nome de um grupo, né? Digamos assim, porque pode ser uma carta aberta de condomínio, enfim. Mas aqui ele está falando em nome do povo, especificamente do povo carioca. Então, ele vai falar diretamente, vai usar um vocativo, o nome disso é um vocativo, com vírgula, ok? Senhor presidente, vírgula. Senhor prefeito, vírgula. Senhor presidente, se fosse o caso, vírgula. Então, você começa com vocativo, mas por quê? É porque para quem eu preciso me dirigir, ok? Vossa Excelência foi eleito em outubro de 2016 o administrador da nossa cidade, Paraná, com uma campanha que prometia cuidar das pessoas. Esse é o argumento em que o autor do texto, ele utilizou para falar assim, olha, mas não estamos tendo nenhum cuidado. O transporte público está precário. E cadê o cuidado que prometeram? E é exatamente esse foco, esse olhar que você, como autor de uma carta aberta, precisa ter. Não basta criticar e Paraná, até mesmo porque, caso o prefeito tenha acesso a essa carta aberta, ele vai olhar e falar assim, realmente, mas aconteceu isso, ou então ele vai ter uma resposta, um padrão de resposta não ofensivo. Porque a carta aberta não é para ser ofensiva, ok? Tá acompanhando? Então, quando ele colocou, conquistou 1,7 milhões de votos, hoje, pouco mais de um ano depois, fazemos um apelo público para que seu slogan demonstre Paraná. Olha que lindo. É como se ele educadamente colocasse por escrito, olha, vou te lembrar, hein? Você falou isso, precisamos disso, e a população está sofrendo. Então, a carta aberta, ela é uma carta, como vocês
perceberam, não é mais aquele padrão de papelzinho bonitinho como era no passado. Ela é uma carta porque esse gênero, ela tem uma estrutura de reivindicação, apresentação, a quem se dirige. Sim, no finalzinho tinha a despedida, o fechamento, como uma carta qualquer. E o objetivo, claro, que era reivindicar alguma coisa. Bem, eu vou ter que parar. Vou ter que parar. Será que dá para editar? Sabe o que eu falei? Classroom. Agora, vamos trabalhar? Vou enviar via Forms uma atividade onde vocês irão produzir um texto, uma carta aberta, para falar do nosso transporte público. Utilize utilizem argumentos convincentes, fortes, inteligentes e criativos. Confio em vocês. Apresente o problema de forma madura. Faça o desfecho do seu texto de forma brilhante. Escreva sua carta aberta de forma que como você nunca havia feito um texto antes. Por exemplo, agora eu vou colocar a boca no trombone, como diziam os antigos. Agora eu vou falar. Escreva, mas sem ofender. Sem citar também política. O nosso caso, você como um cidadão brasileiro, você precisa se apresentar, colocar o problema de forma limpa, de forma leve, de forma não ofensiva. Então, a sua carta aberta vai ser sobre o transporte público brasileiro, aí eu vou colocar nível Brasil, apresente os problemas e, se possível, dê sugestão. Coloca uma possível meio para melhorar essa situação brasileira. Ok? Um beijo e até a próxima. Faça um milagre. Mas se já gravar porque você é curtinho, não tem problema.